De acordo com o Apócrifo de João, Jesus teria aparecido a este apóstolo logo após a crucificação e assim teria então explicado a verdadeira história de tudo o que havia ocorrido antes. No texto, Jesus diz que existe um único ser perfeito, chamado de monad, que no grego significa um. Ele teria criado um grupo de seres chamados eons. O primeiro desses seres seria uma entidade feminina chamada Barbelô, que trabalha com o monad para criar seres como a mente e a luz. Esta luz, segundo o texto gnóstico, seria o próprio Jesus. O texto continua afirmando que um desses eons, Sofia, quebra a ordem da criação ao formar algo sem o envolvimento de um espírito masculino. O resultado é um grupo menor de seres espirituais chamados de arcontes, entre eles o perverso Yaldabaoth. Yaldabaoth é escondido por Sofia, que teme a reação dos eons. Yaldabaoth cria então um mundo que lhe é próprio, o mundo em que vivemos agora, e se posiciona como o Deus desta criação. Cria também Adão, o primeiro homem. Sofia então engana Yaldabaoth para que ele dê a Adão a parte mais crucial da sua essência espiritual. Isso deixa os arcontes enfurecidos, e então eles prendem Adão no jardim do Éden. Nesse texto, a árvore do conhecimento do bem e do mal é algo legitimamente bom, mas é ocultado por forças espirituais ciumentas, lideradas por Yaldabaoth. No texto, lemos Jesus conversando com João da seguinte maneira: quanto à chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, eles ordenaram ao homem que não comesse dela, ficando na frente dela para escondê-la, por medo que Adão pudesse olhar para cima, para a plenitude, e conhecer assim a sua nudez da sua indecência. No entanto, eu os fiz comer. Eu perguntei ao Salvador, diz João: Senhor, não foi a serpente que fez Adão comer? Jesus sorriu e respondeu: a serpente os fez comer para produzir a maldade do desejo de se reproduzirem, o que tornaria Adão útil para ele. Assim, o texto, por meio de um enigma, afirma diretamente que foi Jesus quem levou ou induziu Adão a comer da árvore. Note que no texto, Jesus teria dito: eu os fiz comer. E quando o apóstolo pergunta se não teria sido a serpente que fez isso, Jesus enigmaticamente sorri e diz então: a serpente os fez comer. Você entendeu aqui o enigma? Sim, aqui no texto gnóstico de João, Jesus diz implicitamente que ele era a serpente do Éden. O Evangelho canônico de João nos diz que Jesus, em certa ocasião, proferiu as seguintes palavras: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. João 6,54. E o que é ter a vida eterna, senão ser igual a Deus, cuja natureza é eterna e imortal? No Éden, a serpente disse: certamente não morrereis. E o tema também naquela narrativa tinha a ver com o ato de comer algo, neste caso, o fruto da árvore do conhecimento. No Éden, o que podia ser derivado do ato de comer do fruto seria ser como Deus, além de conhecedor do bem e do mal, também rivalizando com o próprio Deus em termos de eternidade. Anteriormente, no mesmo capítulo,
Jesus teria dito: "Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra." João 6,50. Ou seja, mais uma vez, o ato de comer algo está em pauta, assim como no Éden. E esse ato de comer implica na obtenção de certo conhecimento místico reservado apenas aos que dele participam. E isso encerra também a promessa de que alguém, mesmo estando morto, viverá. Ou seja, há um alinhamento aqui com as propostas da serpente edênica. Em dado momento das suas pregações, ao enviar seus discípulos para evangelizar as aldeias ao redor, Jesus diz: "Sejam astutos como as serpentes." Mateus 10,16. Sabendo da natural oposição judaica que seria oferecida às suas pretensões, ele recomenda aos seus alunos que sejam astutos. E o termo grego usado aqui corresponde ao mesmo usado pela versão grega do Gênesis, em referência à serpente do Éden e à sua astúcia. A serpente era o mais astuto dos animais que Deus havia criado, de acordo com Gênesis 3, verso 1. Uma lei foi dada a Adão e Rava no Éden, para que não comessem daquele determinado fruto, pois caso dele comessem, eles certamente morreriam. É o que diz o nosso texto. E, desafiando a lei dada por Deus, a serpente diz: "Certamente não morrereis." Convenhamos que isto soa muito próximo do "eu, porém, vos digo" de Jesus, quando ele, no assim chamado Sermão da Montanha, busca alterar de forma sutil a forma da lei dada por Deus desde o princípio dos tempos. Você já parou para se questionar sobre as estranhas conexões de Jesus com um local específico no Monte das Oliveiras, em especial este próprio monte? Em primeiro lugar, é preciso saber que as encostas deste monte têm sido usadas há séculos como uma necrópole ao sul e também ao oeste, ou seja, cemitérios. No período dos reis, o monte foi usado como um centro de culto aos deuses Quemos e Moloch, onde queimava-se incenso para ambos, de acordo com 1 Reis 11, 7 a 8. O texto de 2 Reis 23:13 nos diz que o rei Josias destruiu os altares a Quemos, Milcom e Astarote, 3 deuses que tinham sido erigidos por Salomão, exatamente sobre este monte, que na passagem recebe o apelido de Monte da Corrupção, Har Mashrit. No sopé deste monte havia, e ainda há, um jardim chamado Getsemane, e era aquele local o favorito de Jesus, segundo podemos entender a partir dos evangelhos. Foi dali que ele teria se levantado e sido levado para o seu julgamento e a sua posterior condenação e execução. Mas pare para pensar. Um jardim rodeado por cemitérios, que antes funcionou como um centro de culto pagão e idólatra, curiosamente chamado de Monte da Corrupção, centro do culto de 3 divindades. Sim, 3 divindades. Esse número é um tanto quanto familiar. Este teria sido o local onde Jesus preferia passar grande parte do seu tempo quando em Jerusalém. Não parece isso como um local que antes da sua corrupção era perfeito e que agora jazia, transtornado com impureza e lembranças abomináveis? Parece o anverso, o contrário do Éden, o jardim perdido, não é mesmo? Você também já parou para pensar que este jardim, um tanto quanto sinistro, onde Jesus passou seus últimos momentos, segundo o Evangelho, foi também o palco de uma cena inusitada e que até hoje divide opiniões?
Marcos 14, 42 a 50 trata da prisão de Jesus. E os versos 51 e 52 dizem que um rapaz que o seguia estava usando apenas um lençol como veste sobre o corpo. E que depois que os soldados tentaram segurá-lo, ele deixou ali o lençol e fugiu completamente nu. Esta passagem parece desnecessária à narrativa. Independente das interpretações que se deem a ela, o fato é que a nudez exposta do rapaz tem e muito a nos dizer. No hebraico, em especial no texto da Torá, tanto astúcia como nudez são a mesma palavra, arum. Convém ter em mente que o rapaz seguia Jesus, isto é, estava com ele. Assim, de forma velada, seria o mesmo que disséssemos que era alguma característica dele, e mesmo que não tenha sido a intenção do autor, coincidentemente ali no jardim, o ato de se revelar a nudez sugere ao leitor conhecedor da mente semita a nítida ideia da astúcia exposta, da sutileza do erro revelada sem máscaras.